A gente volta agora a conversar com o professor de História Contemporânea da USP e pesquisador também do Instituto Ponchin de Moscou, Ângelo Sigrilo. Professor, eu queria tocar num assunto com o senhor sobre esse posicionamento que a gente tem visto, né, do presidente da Ucrânia ali, de fazer um apelo muito forte para que, de fato, ele receba uma ajuda do Ocidente, né? O senhor acredita que o Ocidente sempre se posicionando ali de não fechar, por exemplo, o espaço aéreo, sempre se delimitando bastante nessas ações, de fato, de ajuda à Ucrânia? Como é que o senhor avalia essas ações do Ocidente? A OTAN ou o Ocidente, de uma forma geral, teria como avançar ainda mais sem escalar a crise? Quer fazer isso ainda? Qual a sua avaliação, professor? A OTAN, os países ocidentais, colocaram uma linha vermelha, podemos dizer assim, né? Até onde irão na ajuda da Ucrânia. Eles fornecerão à Ucrânia ajuda material, né? Questão mesmo de produtos, etc., e armas também para eles se defenderem, mas a OTAN não vai defender a Ucrânia, né? Nem lutar lá e nem, por exemplo, estabelecer uma zona de exclusão aérea, porque uma zona de exclusão aérea implica também em luta, né? de caças que vão fazer essa exclusão ser respeitada. Pelo medo, pelo receio de que o conflito localizado entre Rússia e Ucrânia vá se espalhar, né? Se deflagrar com outros países. Então, essa aí é uma linha vermelha, entre aspas, né? Metafórica, para a Ucrânia, país ao qual eles querem ajudar de outras formas, e estão ajudando bem concretamente, né? Enviando material, produtos, enviando inclusive armas, né? Tem um pacote aí de 2 bilhões e pouco de dólares agora, que vai ser, que o Biden pediu, né, de ajuda à Ucrânia, mas não uma coisa que envolva uma escalada militar da organização no conflito. Professor, vamos trazer esse contexto de guerra um pouco mais para um contexto mais mundial. Como é que você enxerga o planeta, os países, as nações depois dessa guerra? A gente pode ter uma corrida armamentista? Eu não digo uma corrida armamentista necessariamente nuclear, mas o que a gente tem visto em coletivas de imprensa, principalmente de potências europeias, dos Estados Unidos, da OTAN também, é que agora a prioridade é investir milhões, bilhões de euros, de dólares em segurança. Em segurança de fronteiras, em segurança de nações, países. Como é que fica, então, essa corrida armamentista? A gente pode ter uma nova guerra fria nesse sentido? O país que se arma mais, o país que se arma menos? Como é que você enxerga esse cenário? Esse é um mundo novo que nós estamos ingressando aqui, né? Um cenário em que duas potências nucleares, né? A Rússia de um lado e o bloco da OTAN, que contém vários países que têm armas nucleares, não é só os Estados Unidos, e se confrontam a esse nível, né? Nós tivemos a Guerra Fria mesmo lá atrás, né, no mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, mas onde havia ali, primeiro que eram dois xerifões, né, que mais ou menos controlavam o sistema, e mais ou menos havia regras dentro daquele sistema, né? Com visão retrospectiva, muitos dizem que era um mundo relativamente seguro. As armas nucleares estavam dominadas por dois xerifões bem estabelecidos, que mantinham a disciplina em seus campos, e que isso, na verdade, era mais seguro que o mundo que nós temos hoje, que é um mundo em que não há dois xerifões, que quem poderia ser considerado xerifão, que é os Estados Unidos, está em fase declinante. E aí surge uma nova potência, que é a China, subindo, que provavelmente daqui a pouco vai se tornar a primeira economia do mundo. E esses momentos de transição hegemônica são dos momentos mais perigosos, quando a antiga potência hegemônica está diminuindo e uma outra nova subindo. E agora nós temos o problema das armas nucleares, né? Nessa transição hegemônica. Essa primeira transição hegemônica aí que está envolvendo armas nucleares, que é um campo virgem. Nós nunca tivemos uma guerra nuclear, né? Então, nós não sabemos como elas começam, como elas podem se desenvolver, né? Se elas podem até chegar ao fim.
nós sabemos pelas guerras convencionais que muitas vezes uma guerra convencional começa sem que os atores queiram. Às vezes sai do controle, né? A Primeira Guerra Mundial, né? Era um conflito super localizado entre Sérvia e Áustria e, de repente, até por causa de alianças militares, se espalhou pelo mundo inteiro. Então, nós sabemos pelas guerras convencionais que é um grande perigo de uma guerra começar sem que ninguém queira, na verdade, né? Saiu do controle. E se isso acontece com armas nucleares, uma experiência que nós ainda nunca tivemos, mas pela experiência das guerras convencionais pode acontecer. Por isso, a atenção de todos com o que está acontecendo no momento. Professor, a gente viu o secretário de Estado americano, Antony Blinken, falando sobre essas provas de possíveis crimes de guerra que Vladimir Putin pode estar cometendo nesse momento, a atacar civis, né, a bases nucleares também. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que há possibilidade dos tribunais penais internacionais darem prosseguimentos a investigações como essas diante do que a gente tem visto até o momento? Sim. Será também uma coisa nova, né? Porque vai estar envolvendo aí líderes de potências nucleares, né? Coisa que nunca antes o Tribunal Penal Internacional fez. Porque a gente sabe que há um jogo político também nisso, né? A maioria dos líderes que foram julgados eram líderes de países mais subalternos, né? Então, esse é um elemento novo. Há que se buscar os elementos factuais, né? Se realmente há crimes de guerra, né? Isso envolve muito a população civil, principalmente se a população civil está sendo propositalmente colocada como alvo, né? Isso aí é que começa a provar a existência de crimes de guerra. Então, há um caminho, primeiro, para provar isso factualmente, né? Terão sido, por exemplo, mísseis que não atingiram seus alvos e por acaso atingiram outros, ou como os russos falam, que muitas vezes são os ucranianos que fizeram aquilo, né? No caso da usina nuclear, disseram que eram os ucranianos que tinham feito aquele tiroteio. Então, isso aí tem que primeiro buscar os elementos factuais e depois vai ter que superar uma barreira que é difícil, de que vai estar se tratando de líderes de países centrais, nucleares, e é um terreno novo. Se o Tribunal Penal Internacional vai ter condição política de levar uma investigação dessa adiante. Professor, você citou exatamente o que eu gostaria de comentar agora com você, justamente sobre os crimes de guerra, e você pontuou exatamente o caso da usina nuclear, da última usina que foi atacada. Os russos disseram que foram os próprios ucranianos que começaram esse tiroteio, o incêndio nos arredores, inclusive a gente cobriu em tempo real o que estava acontecendo. Mas qual é o objetivo da Rússia se de fato for confirmado que ela atacou uma usina nuclear? A gente está vendo que a Rússia quer praticamente isolar a Ucrânia em termos de informação. Ela ataca redes de televisão, antenas, né, de grandes antenas de transmissão televisiva. Ela ataca também os ucranianos pela internet, isso de ambos os lados, mas existe também uma guerra de informações. Se for confirmado que a Rússia realmente atacou essa parte energética, essa parte mais, de fato, essencial da Ucrânia, o que a Rússia quer com isso? Deixar a Ucrânia no escuro, totalmente isolada, ou foi realmente um erro de cálculo? O que o senhor acha? Eu não tenho elementos para afirmar se foi proposital ou não, né? O ataque não foi à usina, ao reator, né? Foi a um prédio administrativo ao lado. Eu não acho que os russos, não teria nem sentido nenhum dos russos tentarem, de alguma maneira, provocar um vazamento, né? Isso não interessa a ninguém, muito menos aos russos, que estão ali do lado e que receberiam. Então, isso é mais um objetivo estratégico da guerra, deles dominarem o fornecimento de energia, né? Isso poderia ter sido usinas termoelétricas também, mas especialmente as nucleares, porque envolve, além de controlarem, como você colocou, o fornecimento de energia ao país, se eles quiserem, eles fecham isso, né? Mas também uma questão da segurança nuclear, exatamente não haver aí algum, sei lá, até algum grupo, né, que queira sair do controle e fazer algum protesto nuclear. Então, é uma questão de segurança também, de que eles tenham domínio dessas usinas nucleares
para evitar que alguma coisa também saia do controle, né? Ali eu acho que todos têm interesse em que não haja nenhum vazamento nuclear, né? E do lado russo o controle da energia por um lado e também manter a segurança numa usina nuclear, que é um equipamento de infraestrutura muito sensível. Professor, o secretário de Estado, Antony Blinken, ainda falou sobre o envio de aeronaves à Polônia, né? Hoje ele falou sobre isso. A gente sabe que a Polônia é uma área onde se concentram muitos refugiados, eles estão indo muito para essa região, muito para a Polônia, e é uma base de logística também, de equipamentos importantes ali, estrategicamente para a Ucrânia, não é isso, professor? A Polônia ela tem uma importância muito grande com a Ucrânia, para a Ucrânia no momento, como um país da OTAN que pode dar ajuda material, mas também tem toda uma espécie de situação análoga de como países que estiveram na antiga zona de influência soviética e que querem sair dela, né? A Polônia já conseguiu sair, já está na União Europeia, já está na OTAN, e a Ucrânia gostaria de estar no mesmo caminho. Então, por aí há essa grande rede de solidariedade, né? E aí, interessante como historiador, as ironias da história, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, até aqueles elementos que o Putin chama de nazistas, né? Teve porque houve um grupo insurgente ucraniano que se juntou aos alemães para combater, né? Para fugir do domínio da União Soviética, eles se juntaram aos alemães para combater a União Soviética, né? Tem inclusive o líder dele, chama Stepan Bandeira, né? Que é uma figura controversa na Ucrânia atual, alguns consideram como um herói nacionalista, outro como um nazista. E durante a Segunda Guerra Mundial, a relação desses grupos de direita ucranianos com os poloneses era muito ruim. Eles, inclusive, fizeram esses grupos que são neonazistas mesmo. Não estou falando da população ucraniana total, é muito importante isso. Sim. O Putin está fazendo uma hipérbole. Na Ucrânia, como em todos os países, há grupos neonazistas, né? Mas eles não são o todo da população. A votação deles é ridícula, menos de 2%, não consegue nem eleger um deputado. Mas existem esses grupos, e é por isso que o Putin bate nisso. E a ironia da história é que na Segunda Guerra, esses grupos de extrema-direita perseguiram não só judeus, como poloneses também. Então, como a história muda, né? Não o povo ucraniano, cuidado para não vamos... O povo ucraniano, na Segunda Guerra, não perseguiu os poloneses. Esses grupos de extrema-direita, que perseguiam judeus, etc., perseguiram também os poloneses. Então, como a história muda, né? E atualmente os poloneses estão ajudando os ucranianos e a história muda, né? Inimigos numa época, amigos em outra. Deixando bem claro aqui que eu estava falando de grupos de extrema-direita que se juntaram aos alemães na Segunda Guerra Mundial contra a União Soviética e que faziam programas de judeus, poloneses, etc. Não eram os ucranianos como um todo, né? Pois é. Professor, ainda falando das estratégias militares russas e também ucranianas, existe algum modo do exército ucraniano barrar Putin totalmente? A gente está vendo que existem resistências, inclusive da população ucraniana, não desses grupos, né? Mas a população ucraniana, o próprio governo ucraniano está dizendo, façam coquetéis Molotov, se armem contra o exército russo. Existe algum meio do exército ucraniano, juntamente com a população, barrar Putin, ou ele só vai parar com sanções econômicas, políticas, culturais, se é que vai parar com essas sanções? Uma guerra de insurgência não para a ofensiva russa, por exemplo. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, as sanções econômicas. Eu acho que as sanções econômicas, Putin acusou o golpe, já está afetando a Rússia, já no momento, e no longo prazo vai afetar mais ainda. Eu acho que a esperança, no campo militar, os ucranianos não vão conseguir ganhar, né? A esperança deles tem dois caminhos para uma hipotética empate ou alguma coisa. Um é eles aguentarem o suficiente para as sanções econômicas obrigarem o Putin a fazer concessões, a dar um recuo, porque o Putin está aumentando as apostas. Ele parece que só vai parar quando ou tomar o governo central, ou forçar uma mudança, ou forçar o Zelensky a aceitar as suas demandas. Eu acho que a única chance no campo militar, vamos dizer, é os ucranianos aguentarem, sabe-se lá como, até que as sanções, e haja um aperto nas sanções e o Putin seja obrigado
talvez até por pressões do seu próprio círculo próximo, a fazer concessões e ir no caminho meio de conversações. Essa é uma chance. A outra chance é partir para uma guerra de guerrilha total. É fazer como eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas aí, eu não sei se os ucranianos, as pessoas hoje conseguiriam fazer o que fizeram na Segunda Guerra. Porque pega, por exemplo, Stalingrado, né? Aquela batalha, se você acompanhou, eles viraram a guerra em Stalingrado. Mas o número de mortos, pessoas que se tornaram inválidas, né? A União Soviética conseguiu derrotar a Alemanha. Foi a União Soviética que derrotou a Alemanha. Isso aí é uma verdade que eles colocam, né? 80% das mortes de soldados alemães foi na frente oriental, na guerra contra a União Soviética. Foi lá que sangrou Hitler. Agora, e o custo? Né? 25 a 27 milhões de soviéticos morreram, pessoas inválidas na rua. Eu não sei se hoje alguém conseguiria fazer uma guerra de guerrilha nesse tipo, a esse nível, né? Seria guerra casa a casa. Professor de História Contemporânea da USP, pesquisador do Instituto Pushkin de Moscou, Ângelo Segrilo. Professor, muito obrigada pela conversa, mais uma vez, muito esclarecedora. Obrigadão. Sou eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.